Oi, tudo bem? Eu sou a Suzana e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal. Você já leu algum livro judaico? Apesar dos judeus serem famosos por sua participação na história da literatura mundial e também na literatura brasileira, muitos cidadãos brasileiros, digamos assim, o cidadão comum que não tem o hábito da leitura, pode achar que nunca teve contato com a literatura judaica. Mas a verdade é que dentro do nosso contexto nacional, da nossa história nacional, provavelmente a maioria de nós já teve contato com o maior de todos os livros judaicos. E é sobre esse livro, o maior livro judaico, o maior livro de todos os tempos, o livro mais vendido de todos os tempos, que nós vamos falar um pouquinho hoje. E esse livro judaico que nós vamos falar hoje é a Bíblia. A Bíblia, ela é o livro mais importante de toda a literatura judaica, o livro, mas não só da literatura judaica. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. E por que a Bíblia é um livro judaico, se a Bíblia é um livro que faz parte da cultura, não só brasileira, mas de toda a cultura ocidental, onde a maioria das pessoas não são judeus? Bom, a Bíblia é um livro judaico, primeiro porque a Bíblia foi escrita por judeus. Então, ao ser escrita por judeus, ela traz toda uma história, uma concepção de pensamento, uma cosmovisão judaica na forma que ela foi escrita. Mas ela não é um livro judaico apenas porque ela foi escrita por judeus. Ela é um livro judaico porque ela também foi escrita maiormente para judeus, né? Todo o Antigo Testamento foi escrito por judeus e para judeus, né? E o Novo Testamento foi escrito maiormente por judeus e também basicamente para judeus. Por que o Novo Testamento foi escrito por judeus? Porque dos 27 livros do Novo Testamento, apenas Atos e Lucas foram escritos por um não-judeu, que seria Lucas. E a maioria dos crentes, dos cristãos, dos discípulos de Jesus do primeiro século, ou seja, a igreja do primeiro século, era maiormente constituída por judeus que haviam se convertido. Apesar de ter sido escrito em grego, o Novo Testamento foi escrito por judeus que tinham uma forma de pensar do povo judeu, uma forma de pensar, digamos assim, ainda em hebraico. Vamos tentar simplificar um pouco assim, que seria a mesma linguagem do Antigo Testamento. Mas apesar de ser um livro judaico, um livro escrito de judeus para judeus, e que também contém a história do povo judeu, a Bíblia contém uma mensagem que é para todos os povos, né? Dentro do que é o texto sagrado, do que são as escrituras sagradas que o Senhor confiou ao povo de Israel o registro, aproximadamente um terço do texto ele diz respeito à parte profética da Bíblia, às profecias. São quase 2.000 profecias. Dessas quase 2.000 profecias, existe uma parte que é o que a gente chama de a parte mais importante, a gente considera a parte mais importante das Escrituras, que são a revelação a respeito da primeira e da segunda volta do Messias, as profecias a respeito da primeira vinda de Jesus e do seu retorno. E essas profecias, apesar de terem sido feitas maiormente ao povo de Israel, porque foi prometido que do povo de Israel viria o Messias, que seria descendente de Abraão, seria descendente de Isaac, de Jacó, seria filho de Davi, seria um profeta semelhante a Moisés. Existem muitas especificações a respeito da vida do Messias que foram entregues à nação de Israel para que a nação de Israel pudesse identificar o Messias como sendo um Messias judeu, né? Um esperado dentre os judeus, para salvar não somente Israel, mas também o mundo inteiro. E onde primeiro eu vejo isso? Eu vejo isso no começo, porque a primeira profecia messiânica, ela foi dada quando ainda nem havia Israel. Então a promessa de um redentor, ela é dada aonde? Ela é dada em Gênesis 3,15, quando não existia nações, existia apenas a humanidade caída através de Adão e Eva. O Senhor promete a vinda de um redentor. Então, o Messias ele foi prometido a toda a humanidade na pessoa de Adão e Eva. E a partir daí, né, foi se desenvolvendo o plano da revelação, da redenção proposto pelo Senhor no Messias, né? Depois a gente tem o chamado de Abraão, a consolidação da nação depois com os filhos de Jacó, a promessa do descendente de Davi. Por isso é um livro judaico, por isso a revelação foi dada ao povo de Israel, mas a promessa é anterior.
como a promessa é anterior, foi feita a toda a nação, né, a todo mundo, ela abrange todo mundo. A salvação que Jesus oferece, ela é dada a todo mundo. E onde eu vejo isso? Quando Jesus vem à Terra, quando Jesus se faz homem, quando Jesus tabernacula entre nós, né? O Deus cheio de graça e verdade se manifesta no meio dos homens, ele não prega a mensagem do reino de arrependimento e salvação somente a Israel. Ele prega a todos os povos da região. Nós vemos Jesus conversando e pregando o evangelho à samaritana, ao gadareno, à mulher cirofenícia. Ele estende a proposta de salvação a todos os povos. E depois da sua morte, da sua ressurreição, quando ele faz a promessa lá em Atos 15, que os discípulos, os apóstolos receberiam poder para ser testemunhas do evangelho por toda a Judéia, Samaria até os confins da terra, a gente vê essa propagação, a gente vê essa exposição do evangelho chegando por todo o Império Romano. Por quê? Porque a mensagem de salvação dada lá em Gênesis 3,15, ela se estende a toda a humanidade. Apesar de ser um livro judaico escrito por judeus, para judeus, contendo uma mensagem essencialmente a partir de uma perspectiva judaica, essa mensagem ela é universal e ela alcança a mim e a você hoje. A partir do momento que eu e você recebemos a salvação oferecida por esse Messias judeu a todo aquele que crê e recebemos a reconciliação com o Criador, o Eterno, o mantenedor de todas as coisas, através do quê? Do sacrifício de um judeu, do seu sangue derramado em favor de cada um de nós.